Olá, meus queridos, minhas cobaias, meus amores. Estamos aqui para mais uma aula, né? Vamos falar hoje sobre enzimas. Algumas turmas essa semana já viram esse assunto, tá? Mas essa aula vai ser bom para trazer novos esclarecimentos e retirar dúvidas do que foi passado, né? E tem uma turma que não teve esse assunto, né? Porque hoje é feriado, né? Foi optado por não ter aula, então esse assunto iria ficar atrasado. Então vamos adiantar este assunto já essa semana com essa pequena aula. As dúvidas que vierem vocês podem me procurar no WhatsApp, me procurar nos grupos, tá? E é isso, tá? Na próxima semana eu já não vou mais retomar esse assunto com as turmas, tá? Esse assunto vai ficar para trás, então peço que todos assistam essa videoaula, essa pequena aula e tirem dúvidas comigo, tudo bem? Porque a gente está muito atrasado, a gente precisa virar a página, a gente precisa ver novos assuntos e a prova do Enem, né? Tá chegando, tá vindo, o tempo tá passando e a gente precisa virar a página, tá, gente? Então, a aula dessa semana seria, né, foi ou seria sobre enzimas, tá? E como vocês podem ver aí, né, as enzimas, elas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos. Né? Na aula eu falei, a maioria das enzimas são proteínas, tá? Inclusive tem professores que usam aqueles dogmas, né, que falam toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Tá? Isso é um pouco ultrapassado, porque a gente sabe que existem algumas enzimas que não são proteínas, né? O exemplo aí da ribosima, que é uma enzima de RNA, tá? Ela não é proteica. Então tenham cuidado com esses dogmas, com esses dizeres prontinhos, né? Com essas coisas prontas. Então, a maioria das enzimas são proteínas, tá? E as enzimas, elas atuam como catalisadores biológicos, tá? O que é catalisador? Catalisador é aquilo que acelera, tudo aquilo que acelera uma reação química, tudo bem? Então, as enzimas, elas aceleram a velocidade das reações químicas, tudo bem? Eu dou sempre um exemplo, né? Que é você tá lá na baladinha, né? Tá curtindo lá a balada, você quer chegar na menina, mas não consegue, e aquele seu amigo dá um empurrãozinho e você, né, começa a conversar com aquela pessoa. O amigo que deu um empurrão, eu costumo dizer que ele foi a enzima, que ele atuou como uma enzima. Por quê? Porque ele acelerou o processo, tudo bem? Outra coisa importante é que as enzimas elas não alteram os produtos finais da reação química, tá? Então você vai ter os reagentes, você vai ter os produtos. A única coisa que a enzima vai fazer é acelerar o processo, tá? E diminuir a energia de ativação para essa reação química. Lembrando, as enzimas não alteram os produtos finais, tudo bem? Professor, mas que reações químicas são essas que o senhor está falando? São reações químicas naturais que acontecem no nosso corpo, tá? Reações de hidrólise, reações de quebra, reações de síntese, são reações químicas que estão acontecendo a todo momento no nosso corpo, né? Quebra da maltose, quebra da sacarose, quebra da glicose, quebra de gordura, tudo isso são reações químicas, tá? E as enzimas atuam acelerando e facilitando esses processos. Então, coisas que vocês não podem esquecer, que as enzimas fazem, elas aceleram a velocidade das reações químicas e diminuem a energia de ativação da reação, tá? Isso não está aí no slide, então peço que anotem por fora. Diminuem a energia de ativação da reação. O que é a energia de ativação de uma reação? Uma reação química, para acontecer, ela precisa de uma energia de ativação. Uma energia que vai ser colocada na reação para que a reação possa acontecer. Quando há atuação de uma enzima, né, de um catalisador, essa energia de ativação para a reação acontecer, ela é bem menor. Né? Ela é bem menor. Então eu dou o exemplo, né, da construção de um muro. Vou construir um muro, tudo bem? Vou construir um muro sozinho em volta da minha casa. Sozinho, para construir esse muro, eu vou gastar, né? Para começar a construir esse muro, eu vou gastar uma grande energia. Só que se eu chamar, né, o meu amigo Zezinho ali, pedreiro, que é capaz de, que é capaz não, que é acostumado a construir muro, para me ajudar,
a energia que eu vou gastar para construir esse muro, para começar a construir esse muro, vai ser bem menor. Por quê? Porque eu vou estar tendo uma ajuda. Então as enzimas atuam nesse sentido, de ajudar as reações químicas, né, acelerando elas e diminuindo a energia de ativação das reações, tá? Acelera as reações e diminui a energia de ativação. Logo, eu gasto menos energia para iniciar uma reação química no meu corpo. Tudo bem? Tudo bem. A classificação das enzimas. Quanto à classificação das enzimas, a gente tem dois tipos, né? Enzimas simples, são formadas apenas por aminoácidos. A gente sabe que as enzimas, né, a maioria são proteicas, e as proteínas são formadas por aminoácidos, né? Aminoácidos que se ligam uns aos outros. Enzimas formadas só por aminoácidos são consideradas enzimas simples. Já as enzimas conjugadas são enzimas que são formadas por uma parte proteica, ou seja, uma parte que tem aminoácidos, e uma parte não proteica. Essa parte não proteica pode ser uma vitamina, um sal mineral. E esta parte proteica nós chamamos de apoenzima. A parte não proteica de coenzima. Então, quando nós temos a apoenzima com a coenzima, né, se unindo, nós temos uma enzima ativa. Nós chamamos de holoenzima. Tudo bem? Isso aqui é extremamente importante, que é o mecanismo da ação enzimática, como as enzimas atuam, de fato, nas reações químicas, né, no corpo dos animais e no nosso corpo. Então, como eu falei, as enzimas diminuem a energia de ativação necessária para iniciar uma reação química. Toda reação química precisa de energia para ser iniciada. Precisa de um desprendimento de energia inicial, que a gente chama de energia de ativação, para que essa reação química possa começar a acontecer. Então, você vê dois gráficos. Um gráfico sem enzima, onde para a reação química acontecer, eu tive um desprendimento de energia de ativação muito alto, né? Veja como está aí o gráficozinho, né? Está lá em cima, eu tive um desprendimento de energia de ativação lá em cima. Por quê? Porque eu não tenho enzimas atuando. Quando eu tenho uma reação catalisada, ou seja, com enzimas atuando, essa energia de ativação ficou pequena, está lá embaixo. Por quê? Porque eu preciso de menos energia de ativação quando eu tenho enzimas atuando, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Veja que do reagente até o meu produto, eu gastei menos energia para que essa reação química pudesse ser iniciada, né? Ontem vieram me perguntar o que era esse ΔG, né? Vocês estão vendo o Ezinho, né? O E com o A, que é a energia de ativação, né? Que é a energia que é utilizada para iniciar a reação química, e tem um ΔG, né? Aí embaixo, que não muda, né? Tanto na reação catalisada quanto na reação não catalisada, tá? Esse ΔG ele não tem muita importância para a gente. Por quê? Porque o ΔG ele está falando de... O ΔG, na verdade, é uma energia, é a energia livre da reação, né? A energia total da reação, que vai ser consumida dentro de um sistema fechado. Se vocês estudam na termodinâmica, né? Então, o ΔG, no caso aí, é a energia atrelada a esse sistema para que ele possa exercer um determinado trabalho. Isso não vai mudar, tá? Essa energia livre, esse ΔG, ele não muda, ele não tem nada a ver com as nossas enzimas. O que vai mudar de fato é a energia de ativação, tá? Esse é a energia de ativação. Então, o que as enzimas fazem? Diminuem a energia de ativação da reação química, tá? Então, a gente tem uma reação química acelerada por causa das enzimas e uma reação química com menor energia de ativação. São esses dois pontos que eu quero que vocês gravem na cabecinha de vocês, tudo bem? Nós temos o mecanismo de ação enzimática, né? Como que a enzima ela atua de fato no organismo. Aqui eu tenho um exemplo da maltase. A maltase é uma enzima responsável por quebrar quem? Por quebrar a molécula de maltose, né? Que é um disacarídeo. Né? Assim como eu tenho enzimas que são responsáveis por quebrar a sacarose, né? A enzima sacarase. Assim como eu tenho enzima responsável por quebrar a lactose, no caso a lactase. Eu tenho enzimas responsáveis por quebrar o amido, né? A amilase salivar ou pitialina. Enfim, veja como é importante essas enzimas
como elas atuam no nosso corpo. Então eu peguei aqui um exemplo de uma enzima, da enzima maltase, tá? Então, entendam, as enzimas são altamente específicas, ou seja, elas possuem geralmente um único tipo de substrato. Tá, professor, mas o que é substrato? O substrato é aquele produto onde a enzima vai agir, né? Então, se eu tenho uma enzima que quebra maltose, quem é o meu substrato? Meu substrato é a maltose e a minha enzima é a maltase. Tudo bem? Então, o substrato é aquilo que vai se ligar na enzima, tá? Para sofrer a reação química, para sofrer uma quebra, tudo bem? Então, as enzimas são altamente específicas. Se eu tenho uma enzima maltase, ela só vai se ligar à maltose, ela não consegue se ligar à sacarose. Por quê? Por causa do formato tridimensional da enzima. Tá? Esse formato tridimensional da enzima é o que faz com que a enzima se ligue nos seus substratos. Quando muda esse formato tridimensional, logo a enzima não consegue mais se ligar nos meus substratos. Tá? E aí entra até os conceitos de desnaturação proteica. Lembra lá da aula de proteínas? O que é desnaturação? Desnaturação é quando você tem quebra de ligações, principalmente ligações de hidrogênio, de uma proteína, e a proteína perde o quê? Perde o seu formato tridimensional. Então, quando uma enzima sofre uma desnaturação, significa o quê? Que a enzima perdeu o seu formato estrutural, perdeu o seu formato tridimensional. Devido a quê? Devido a uma variação de temperatura ou pH. A gente viu que o que pode desnaturar proteína e enzima é temperatura e pH. Então, a grande especificidade dessas enzimas é explicado pelo fato das enzimas se encaixarem perfeitamente ao substrato, como se fossem uma chave em sua fechadura, tá? Então, isso a gente chama de ligação chave-fechadura. Cada enzima tem uma especificidade a um certo substrato, tá? Cada enzima se liga a um certo produto. Então, a gente tem o exemplo da maltose aí, né? A enzima maltase se liga na molécula de maltose, né? Há um encaixe perfeito entre a enzima e o substrato e a maltose sofre a reação química de quebra, né? De lise. Ocorreu a quebra. A enzima atuou na quebra dessa maltose em duas moléculas de glicose. Tudo bem? Então, o que vocês não devem esquecer daqui é que cada enzima possui um tipo específico de substrato. Tá? Por quê? Por causa do seu formato tridimensional, por causa da sua estrutura. O substrato vai se ligar como se fosse uma chave e fechadura. Então, se eu tenho uma enzima de maltase, ela só pode quebrar a maltose. Se eu tenho uma enzima de lactase, eu só posso quebrar a lactose. Então, cada enzima possui seu substrato específico. Tudo bem? E aqui a gente tem, né, por último, alguns fatores que interferem nas reações químicas, tá? E como eu já falei na aula de proteínas, né, a temperatura ela atua como um fator que pode levar à desnaturação proteica e, no caso, também a desnaturação enzimática. Lembra do exemplo da febre? Quando eu estou com a febre de 40, 41, 42 graus, por que eu não posso persistir nessa febre? Por que eu tenho que baixar essa febre? Porque essa temperatura ela está além da temperatura de atuação de enzimas e proteínas no nosso corpo. Né? As enzimas elas são meio afrescalhadas, elas precisam de uma temperatura ideal, de um pH ideal para estarem o quê? Para estarem ativas, para estarem funcionando, para estarem atuando nas reações químicas. Quando eu altero demais essa temperatura, né, quando eu ultrapasso essa temperatura, a enzima já fica, meu Deus, está muito quente, e ela desnatura, ela morre. Então ela tem uma temperatura de atuação, tá, no organismo, tudo bem? Então veja, a velocidade das reações químicas tendem a aumentar com o aumento da temperatura. Então as reações químicas no meu corpo elas vão aumentar, né, à medida que a minha temperatura vai aumentando. As enzimas elas começam a atuar mais rapidamente à medida que eu tenho o aumento da temperatura, tá? Então eu tenho um aumento da velocidade da reação. As enzimas estão trabalhando mais rapidamente, né? A velocidade da reação está mais acelerada porque a temperatura está aumentando. Até que chega numa temperatura e numa velocidade máxima, né? Uma temperatura ótima, que é a temperatura onde as minhas enzimas estão atuando e a reação química está a todo vapor, né? Está numa velocidade alta, uma velocidade máxima.
Só que quando eu ultrapasso essa temperatura, né, quando a temperatura aumenta além disso, o que vai acontecer? A velocidade da reação vai começar a decrescer. Por quê? Porque a minha enzima sofreu desnaturação. Eu perdi a minha enzima morreu por causa da temperatura. Então, consequentemente, a reação começa a desacelerar, começa a ir mais devagar, porque a enzima parou de atuar. Então, a temperatura atua, tá, na velocidade das reações, a temperatura atua na velocidade com que essas enzimas estão trabalhando, e a temperatura pode fazer com que essas enzimas sofram a desnaturação, né, quando ela está em demasiada, quando está muito quente, né, tá a temperatura muito alta, essas enzimas podem sofrer desnaturação e a reação química vai para os pau, né? A reação química vai diminuir, vai decrescer e vai parar. Então, acima da temperatura Y ocorre a desnaturação da enzima e a diminuição da velocidade da reação química. Outro fator extremamente crucial para as reações enzimáticas é o pH. Né? Lembra que eu falei que o pH, muito ácido, muito alcalino, ele pode alterar o funcionamento das proteínas, o funcionamento das enzimas? É exatamente isso. O pH, ou o potencial hidrogeniônico, eles atuam interferindo essas reações enzimáticas. Veja no gráfico novamente. As enzimas, elas precisam, gente, atuar num pH ótimo, no pH ideal. Por exemplo, a pepsina, né, que é uma enzima que quebra proteínas lá no teu estômago, ela precisa atuar num pH de 2. E veja só, o estômago ele é extremamente ácido, o pH do estômago é 2. Né? Então a pepsina ela vai atuar quebrando proteínas lá no teu estômago num pH de 2. A pitialina, né, que é a amilase salivar, ela atua na tua boca num pH ideal de 7. Né, quebrando o amido ali. Então no pH ideal de 7, 8, ela está ali atuando, quebrando o amido. Né, a tripsina, né, ela também atua no pH ideal de 8. Então o que é que acontece? As enzimas, elas são, eu falei, as enzimas são afrescalhadas. Elas exigem uma temperatura boa, uma temperatura ótima para trabalharem e também exigem um pH ótimo. Olha como elas são exigentes, né? Então o pH está ali e ela está trabalhando, pH ótimo, pH dela. À medida que esse pH aumenta, essas enzimas elas vão, a velocidade da reação vai aumentar também, né? À medida que o pH sobe, aumenta, né? Fica mais ácido. Essas enzimas vão começar a trabalhar mais, a velocidade da reação aumenta, né? Só que aí eu chego num pH ótimo, né? Que é o pH ideal, que é quando a enzima está atuando no seu ápice e a velocidade da reação está no seu ápice. Só que se eu ultrapassar este pH, se esse pH aumentar mais do que esse pH ótimo, a velocidade da reação começa a decrescer novamente. Olha o gráfico. Velocidade da reação caindo. Por quê? Porque eu ultrapassei o meu pH ideal e a minha enzima percebeu, a minha enzima, porra, esse pH, essa acidez aqui, eu não vou mais trabalhar, e para de trabalhar. E o que acontece? A velocidade da reação começa a cair, e você tem a desnaturação dessa enzima. Então, as enzimas exigem um pH ótimo, na qual a velocidade da reação seja máxima. Acima ou abaixo deste ponto, elas diminuem sua atividade até que a reação química não mais ocorra. Então, veja, elas são exigentes. Tá? As enzimas são exigentes. Elas exigem uma temperatura, exigem um pH ideal, né, para a velocidade da reação ser ótima, ser uma velocidade alta. Só que quando você ultrapassa isso, ultrapassa essa temperatura, ultrapassa esse pH, a velocidade da reação começa a cair. Por quê? Porque a enzima parou de atuar. A enzima não quer mais trabalhar. A enzima morreu, coitadinha. Bem. E por último, né, não menos importante, a concentração do substrato. Tá? Altera nas reações enzimáticas. Então são 3, guardem isso no coração de vocês. O que altera as reações enzimáticas no nosso corpo? Temperatura, pH e, por último, concentração do substrato. Quanto mais substratos presentes no meio, mais produtos estarão sendo formados. Quando todas as enzimas estiverem ligadas aos substratos, obtém-se a velocidade máxima da reação na concentração Y de substrato.
Professor, traduz isso para mim, pelo amor de Deus. Vou traduzir, gente. Nós temos enzimas, tá? No nosso intestino, no nosso estômago, que degradam os carboidratos, né? Tem várias enzimas ali esperando eu comer carboidrato para quebrar esse carboidrato. Tudo bem? Aí eu vou almoçar, né? Eu como uma colher de arroz. Com uma colher de arroz, arroz chegou lá no meu trato digestivo e essas enzimas se ligaram no meu arroz, quebraram aquele carboidrato, né? Estão quebrando. Essas enzimas estão atuando ali. Beleza? Comi uma colher de arroz. Beleza, professor, mas eu não quero comer uma colher de arroz porque é muito pouco. Eu vou comer 10 colheres de arroz. Então eu vou lá e como 10 colheres de arroz. E esse carboidrato chega lá nas minhas enzimas se ligam a este carboidrato e começam a executar a quebra. Só que aí eu sou muito guloso, eu não quero só 10 colheres, eu quero 3 pratos de arroz. E eu como 3 pratos de arroz de uma vez. Esse carboidrato todo chega lá no meu trato digestório. Eu vou ter enzima para tanto carboidrato? Não vou. Por quê? Porque a quantidade de enzimas é limitada, né? Eu estou com uma concentração de substrato muito grande, eu tenho muito carboidrato, eu ingeri muito carboidrato e eu tenho uma quantidade de enzimas limitadas para reagir nesse carboidrato. Ou seja, é como se eu tivesse um copo de água e eu fosse colocando açúcar e dissolvendo. Tudo bem, vai dissolver, mas chega uma hora que eu coloquei tanto açúcar que o açúcar não dissolve mais na água, né? A água fica saturada de açúcar, fica muito saturada, não consigo dissolver mais. O mesmo acontece quando eu coloco muito substrato, quando eu jogo muito substrato para as minhas enzimas e as minhas enzimas estão todas ocupadas, se ligando naqueles substratos, você tem a velocidade máxima das reações, né, da reação, a velocidade máxima da reação e a reação estabiliza. Ou seja, as enzimas vão ficar atuando ali, né, na velocidade máxima naqueles substratos que eu já tenho e elas vão estabilizar. À medida que elas forem quebrando esses substratos, né, elas forem reagindo com esses substratos, elas vão se ligando a outros substratos, né, ao excesso de substrato que eu ingeri, até que todo esse substrato seja digerido, seja quebrado, sofra reação. Não sei se ficou claro, mas o que eu quero dizer é que quando você joga uma concentração muito grande de substrato para as suas enzimas, chega um momento em que a velocidade da reação ela fica constante. Por quê? Porque eu tenho muito substrato para pouca enzima. Não tem como eu acelerar mais essa reação, a não ser que eu tivesse mais enzimas ali, né? A não ser que eu trouxesse mais um quartel de enzimas para quebrar tanto substrato, e aí eu teria um aumento na velocidade da reação. Mas como eu tenho uma quantidade limitada de enzimas e eu tenho uma quantidade muito superior de substrato, essa velocidade da reação vai estagnar. Ela vai estagnar na velocidade máxima até que todo o substrato sofra reação, até que todo o substrato seja quebrado. Tudo bem? A partir do ponto X, a velocidade ficará constante, mesmo que se acrescente mais substrato. Não haverá enzima para reagir. Por isso, a velocidade da reação fica constante. Né? Minhas enzimas estão saturadas de substrato e elas vão ficar trabalhando ali na velocidade máxima até que todo o meu substrato seja quebrado, sofra reação. Tá? Então a aula de enzimas é esta. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Sei que tem dúvidas, com certeza. E é isso. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.